cruz, até por uma coroa. Amém. Pastor Protásio, glória a Deus. Antes de nós pregarmos, eu queria dizer que o que vocês acabaram de ver aqui é a expressão de uma família. Nós estamos já próximo de 5 meses trabalhando com a desconstrução de uma, até então, compreensão de igreja, mas de tal forma que a nossa comunhão no templo passou a ser um ritual religioso. Ao passo que o nosso entendimento como igreja precisa ser o fato de que a vontade eterna de Deus é uma vontade eterna. É algo que existe antes de todas as coisas e permanece eternamente. A vontade soberana de Deus para a sua criação e, sobretudo, para nós, é criar filhos e formar uma família. Nós vemos desde Gênesis até Apocalipse uma chave hermenêutica, muitas histórias sendo amarradas para contar uma história. A história do ser humano, um ser na forma humana, que em vivendo na completa dependência de Deus, o universo poderia ver na materialidade de Deus em nós. Por isso que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, e Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, na nossa vida, é para que as virtudes e essência, amém, igreja? Presta atenção aqui. O tempo é muito curto. E a gente vive num mundo, irmão, vocês sabem, é um mundo num desvario que causa, para quem tem compreensão e discernimento de todas as coisas, como já está vivendo a pastora Carol, traz uma certa indignação na vida da gente. Amém? Então o que eu quero dizer é isso. Esse ambiente não é um ambiente religioso, mas é um ambiente onde os filhos estão à volta da mesa. Amém, gente? A gente precisa ter esse entendimento. Então essa alegria que foi expressada aqui sobre o púlpito, né? É isso. É a alegria de uma família. As pessoas falando do irmão, a irmã Sinara, descontraída, né? Alegre. Assim que Deus nos criou. Ele deu vários dons, né? Nós sabemos que existe 4 temperamentos. Essa é a multiforme maneira de Deus expressar em nós um ser criado nele, a imagem de quem ele é. Então, a nossa religiosidade, ela nos impediu por muitos anos, e nos impede até hoje, de nós deixarmos de ver um Deus lá distante, né? Um Deus que ele é um justiceiro, e nos impede de ver um Pai amoroso. Amém? E nós precisamos ter isso restaurado em nosso ser, na essência de quem nós somos.
E a palavra de Deus diz que a nossa transformação, ela se dá pela renovação do entendimento. À medida que nós conhecemos a vontade eterna, soberana de Deus, registrada nessa palavra. Aqui está toda a vontade de Deus para nós. Amém, gente? A igreja, ela precisa ser essa pessoa. A igreja é uma pessoa. Vocês sabem disso, amém? A igreja é uma pessoa. Ela é chamada a noiva de Cristo. E haverá uma grande festa. Haverá um dia que Deus vai destruir tudo, sim, tudo que é físico. Tudo que para Deus não tem valor. Não tem valor absoluto, real. Mas você tem, amém, gente? Você tem. A essência de quem você é. Não é aquela pessoa que quando você chega diante do espelho, né, e olha, fala, nossa, eu não gostei do meu cabelo, ou da cor dos meus olhos, ou do meu nariz, né? Não, a essência de quem você é o seu homem interior. E todos nós temos uma forma de ser, amém? Glória a Deus. Muito bem. São tantas coisas que a gente quer compartilhar com vocês. E eu fico sempre assim, né? Deus, e aí? E aí, o que nós vamos falar? Há muitas, entre aspas, necessidades. Há muitas expectativas. Há muitos sentimentos, os mais diversos. De acordo com a forma, o estilo de vida que você tem vivido cada dia. E eu queria que vocês soubessem, irmãos queridos. A pastora começou a falar aqui o que está escrito em João no capítulo 1. Quando Jesus morreu e ele foi levado para aquela tumba, né? E colocou uma pedra. E depois de alguns dias, muitas pessoas foram lá. Então o anjo de Deus aparece e fala para eles: por que vocês procuram ao que vive no lugar de mortos? Amém? E é muito interessante o que a pastora começou a falar, porque a gente vê um mundo que realmente geme. Um mundo ansioso. Eu tenho falado muito isso. Nós temos falado sobre 3 pontos que são chave. Hoje nós temos muitas pessoas aqui que nos visitam. Então, os que já têm ouvido isso já há algum tempo, né, que isso se torna mais consolidado no seu ser. O fato de nós precisarmos saber quem nós somos, de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Porque a partir desse conhecimento, dessa convicção, tudo mais que nós fazemos com base nesta convicção de identidade, de natureza e de propósito. Amém? Isso é essencial na vida dos seres humanos. Porque os animais não têm essa convicção. Os animais, por exemplo, eles não sabem quem eles são. Eles não sabem de onde eles vieram. E eles não sabem o que estão fazendo aqui. Vocês conseguem entender isso? Os animais não sabem disso. Eles são seres despidos de racionalidade. Mas o ser humano criado à imagem, conforme a semelhança de Deus,
ele precisa ter a sua natureza de filhos de Deus restaurada. E como que isso é possível? É somente pela fé. Jesus um dia falava nas suas pregações, e estavam ali os fariseus, os escribas, os doutores da lei, que eram hipócritas na palavra de Jesus. E eu fico imaginando, né, Jesus na sua onisciência, ele olhando para cada coração daqueles homens, e ele poderia, né, imaginar, se ele soubesse quem é esse que fala para eles, ele se submeteria com uma humildade e gratidão no coração, de saber que a natureza de quem eles eram, naquele momento, poderia ser resgatada. Nós estamos no ano da restauração. A natureza de quem eles eram poderia ser restaurada mediante a fé no Messias prometido. Deles poderem ouvir as palavras e crer. E nessas palavras ele dizia que o Filho do Homem, ele veio para realizar as obras do Pai, as obras de Deus. E alguns perguntaram, qual é a obra de Deus que nós também queremos fazer? Então ele disse, a obra de Deus é esta, que creiais em Deus como único Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Irmão, porque Jesus, isso já é decidido por concílios de teologias antigas, Armínio, Wesley, que Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Tudo está nele. Amém? Hoje eu queria falar sobre três pontos importantes no princípio da compreensão teológica que fala sobre a justificação, a regeneração e a adoção. Porque são 3 pontos necessários para que todo crente entenda esse plano de redenção de Deus para nós seres humanos, para nos trazermos de volta novamente a nossa natureza de filhos de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. O desejo do meu coração é que essa palavra, ela entre no teu coração. Como uma luz. Sabe por quê, irmãos? Definitivamente a gente vê um mundo onde as pessoas estão embaraçadas com este mundo. Embaraçadas com as coisas deste mundo. Embaraçada nessa consciência de uma mente adulterada pelo espírito do anticristo, o espírito de mentira, de engano, de produzir no ser humano um princípio de valor que não tem nada a ver com os valores eternos de Deus. A consciência de que talvez eu me encontre fazendo alguma coisa. Talvez eu me encontre conquistando alguma coisa do mundo natural, com valores naturais. Talvez eu me encontre por aquilo que eu tenho.
isso é tão anticristo que se eu precisar de ter uma casa, não que tudo isso não seja de Deus, amém? Tudo isso é de Deus, óbvio. Nós estamos no mundo natural, no mundo físico. O que não pode é nós vivermos de ansiedade em ansiedade, buscando cada vez mais a fazer coisa ou adquirir coisa, achando que a partir daí nós temos um encontro conosco mesmo, com a identidade de quem nós somos em Deus. Porque se eu precisar de ter uma casa para que eu encontre algum valor em mim mesmo, então não sou eu que tenho valor, quem tem valor é a casa. Se eu precisar de um carro para que eu seja feliz, para que eu encontre paz, para que eu me sinta realizado, então o que tem valor não sou eu, o que tem valor é o carro. Se eu colocar a dependência de uma vida, ou de uma compreensão de uma vida que possa realmente expressar vida no meu relacionamento com alguém, e eu coloco a minha expectativa nela, então eu não tive definitivamente um encontro comigo mesmo. Porque quem tem valor é a pessoa, se eu dependo dela para me sentir valorizado. Vocês conseguem entender isso, irmão? O homem, eu falei há pouco tempo, quando Davi queria construir um templo para Deus. Aí ele chama toda a nação de Israel para que traga ofertas de madeira, prata, ouro e realmente dinheiro. E ele fala que Salomão, o seu filho, que tinha de Deus a promessa de construir um templo, então o profeta chega nele e fala: pode fazer. Pode construir um templo, faça conforme está no seu coração. Aí Deus chama o profeta e fala para ele: mas eu te falei para você falar para ele, construir para mim um templo? Que casa eu habitaria? Eu andei com vocês no deserto, morei em tendas, em tabernáculos. Eu andei com vocês no deserto afora. E eu nunca pedi que vocês construíssem para mim um templo. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita neste templo. Quando Jesus veio, ele veio dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. E ele então diz: o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus, o reino onde há vida, porque o rei deste reino, a vida do reino, não é em coisas, mas é na presença dele, que é em si mesmo a própria vida. Então ele diz: o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, porque o reino de Deus, ele está em vós. O reino de Deus precisa habitar o nosso coração. Porque Cristo em vós, Cristo em você. Então nele está a vida. Então Cristo em você, a vida, no sentido mais amplo e literal de vida, é Cristo em nós. Cristo em nós, irmão. Cristo em você, a vida. Vida.
Então há muita compreensão do significado de vida na sabedoria humana. Mas Paulo fala em 1 Coríntios que Deus, na sua sabedoria, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Porque aprove a Deus salvar o mundo pela pregação do Evangelho. É pela pregação da palavra. Não se engane o mundo, porque a palavra de Deus diz, e o Espírito expressamente nos instrui. Porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Porque os mundos foram formados a partir da palavra de Deus. Então Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. E tudo está nessa palavra. João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida. E a vida é a luz dos homens. A vida, Cristo, o Verbo de Deus, aquele por meio de quem tudo existe, é nele que está a vida. Pregando as suas palavras, Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E sou a verdade. E sou a vida. Então entre por esse caminho. É um caminho de verdade absoluta e eterna, invariável e sólida, inabalável, porque Ele é Deus, é o único Deus. Nele está a vida. Amém, gente? É nele que está a vida. Eu sou a verdade. Nós vemos muitos filósofos e sábios deste mundo, e que diz que a Bíblia é um livro escrito por mãos de homens. É por isso que Deus disse que Deus na sua sabedoria, o mundo nunca vai conhecer a Deus na sua sabedoria. Porque aprove a Deus salvar o mundo pela fé. É pela fé. É pela fé. A nossa restauração, a restauração do mundo é pela fé. Voltarmos à nossa natureza de filhos de Deus, uma natureza divina. É pela fé na palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou. E Ele nos separou, Ele nos escolheu. Nós estamos aqui e louvado seja o nome de Deus. Bendito seja Deus. Porque o mundo não nos atrai mais do que um momento na presença de Deus. O mundo não nos atrai mais do que isso. As coisas deste mundo não nos embaraçam mais. Porque nós sabemos que nele está a vida e Ele em nós, habitando em nós, nos dando vida. Então nós não tememos nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem principado, nem potestade, nem a fome, nem a nudez, nem a morte. Nós enfrentamos a morte de frente e nós entramos dentro dela. Como diz uma pastora amiga minha, o pastor já está com o pé na cova, mas está forte. Eu amo essa pastora. Que bom conhecer ela. Agora eu vou brincar com você o resto da vida. Queridos,
Mas nós enfrentamos a morte, nós entramos dentro dela e sabendo, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não pode. Porque Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Nós precisamos viver com essa fé. Irmão, nada mais neste mundo, nada neste mundo pode dar a nós uma convicção de uma vida eterna em Deus, que não seja pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus. Nossa, não é possível. Ele fica falando para mim pôr Bíblia lá para vocês verem. A partir de domingo que vem nós vamos ter uma mesa de fundamentos. Então, domingo de manhã. Aí vai ter muita Bíblia. Ele fica me regulando. Não vou parar agora, não. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Amém. Então eu vou terminar aqui. Pastora Sinara, vem aqui. I love you. O que você queria falar? É feliz assim, porque Cristo ele não quer, Amém. Ela nem falou I love you to you. Ah! Ela ficou... Ei, você está carente. Amém. Amém. Esse povo é assim, viu, Luiz? Desse jeito. Eu quero encerrar a minha palavra, irmãos, porque no momento profético, o pastor Milton falou uma coisa, eu ia ler essa palavra desde o começo. Ele falou sobre, está chegando o dia do carnaval, a festa da carne. Então, em obediência à pastora Sinara, põe lá Romanos capítulo 1. Você sabe o que ela fez para mim, Luiz? Você não sei, quem estava aqui na frente não viu. Ela falou, põe a palavra lá, senão você vai ver. Viu, pastor Neto? Glória a Deus. Romanos capítulo 1. Queridos, nós estamos falando do eterno, único Deus, eterno. Deus eterno, único. E a gente tem tantas palavras que Deus usa o profeta, sabe, numa dor, num peso do coração de Deus, de criar seres humanos que reflete a glória, o amor, a paternidade amorosa, perdoadora, generosa de Deus para conosco. Amém? Então veja bem, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Já para que você entenda a palavra indesculpável ali, né? Versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, se tornaram loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza, e semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa pelo que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para trazerem coisas que não convém para fazerem. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores e aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos tratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Vocês viram, queridos? Amém. Se a igreja, ela não tiver uma convicção, queridos, uma convicção de quem nós somos, de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Se a igreja não tiver uma convicção do que é ser igreja, e nós vivermos isso, queridos, se a gente for repetir tudo isso, não é o que nós temos visto no nosso dia a dia? Sim ou não? Irmão, nós estamos vendo isso acontecendo em todos os lugares por onde nós vamos. O que precisa é essa convicção. Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês andeis como é digno da vocação pelo qual vocês foram chamados. Nós fomos chamados para ser a voz profética no mundo em trevas. No mundo que tem praticado toda essa sorte de profanação do ser,
corpo, alma, mente e espírito. Porque não sabe quem é. Mas a igreja precisa viver isso, para que o mundo conheça Deus e conheça a si mesmo. E passa a viver, passa a ter vida. Porque tudo isso que faz é na tentativa de encontrar vida. Mas uma vida leviana, uma busca de uma liberdade que é essencialmente demoníaca. Porque a verdadeira liberdade, irmão, é você ter a consciência do santo e do profano. E você poder dizer não. A verdadeira liberdade é quando você pode mentir, mas você decide não mentir. É quando você pode adulterar, mas você decide não adulterar. É quando você pode tomar posse de algo que não te pertence, mas você decide a não fazer isso. É quando você pode ir para o carnaval e ser livre para profanar o seu corpo, homem com homem, mulher com mulher, mas você decide não fazer. Porque eu encontrei a liberdade que também está em Cristo Jesus. A igreja precisa se levantar como igreja. Saber que nós não dependemos de absolutamente nada para que nós possamos viver quem nós realmente somos em Deus. Porque nós sabemos quem somos. Amém, igreja? Seja forte em Deus, seja vivo em Deus, tenha paz em Deus, seja alegre em Deus, seja santo em Deus. Compartilhe Deus com outro, em nome de Jesus. Compartilhe Deus, porque só nele está a vida. Foi para isso que nós fomos criados. Uma imagem de quem Deus é. Não há um outro caminho pelo qual as pessoas conheçam a Deus, se não ser através do corpo de Cristo, que é a igreja. Assim como o mundo conheceu a Deus em Jesus, o corpo de Cristo. Jesus disse que agora a igreja o substituiria. Amém? Amém? Encontre vida em Deus. Tenha fé em Deus. Medite na palavra de Deus. Deus falando ainda no Velho Testamento, o meu povo perece porque não tem dinheiro, amém? Porque não tem uma casa boa, então perece. Ai, não tem ninguém que me ama, então perece. Foi isso que ele falou? Não? Perece por falta de conhecimento. Em Isaías capítulo 1 ele fala: o boi conhece o seu possuidor, a jumenta a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não entende, o meu povo não tem conhecimento. Amém, gente? Vocês conseguem entender isso? Ele fala, até os animais sabem disso. Mas o ser humano ainda está perdido. Está vagando como uma palha levada pelo vento de um lado para o outro. Como ovelhas que não têm pastor. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Louvo a Deus pela vida de vocês. Estou feliz que você está aqui. Em nome de Jesus, que essa palavra de Deus, ela encontre o seu coração como uma terra fértil. Que ela possa ser semeada como uma semente de vida dentro de você, amém? Lembra da mulher samaritana? Mulher, se você soubesse quem é esse que te pede água, você me pediria, e eu te daria água viva. E do seu interior fluiria um rio a jorrar. É Cristo em nós, que nós vivemos em verdade. Não há vida fora de Cristo. Por isso ele diz, coma do meu
corpo e beba do meu sangue, porque aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Amém, gente? Comam. Deus preparou uma mesa, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão, Ele não preparou comida que entra no ventre, e depois de 5, 6 horas, ela é lançada fora. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Então comam desse Cristo, bebam dele, vivam dele, encontrem nele vida em nome de Jesus. Saiam daqui vivos, saiam daqui vivificados. Chega lá fora e fala para as pessoas a vida nele. Nele está a vida, só nele. Ah, não, pega uma mais animada. A cruz